Olá, tudo bem com você? Estamos dando início a mais uma aula sobre o Espírito Santo de Deus. Eu convido a você a estudar hoje a segunda parte da aula, o batismo com o Espírito Santo. Então, se você não assistiu a primeira parte dessa aula, você precisa assistir a aula anterior, que fala sobre o batismo com o Espírito Santo. Hoje é a segunda parte dessa aula. Na aula anterior, nós vimos Atos capítulo 2. Nós vimos que os apóstolos de Jesus foram batizados com o Espírito Santo. E no ato do batismo, eles tiveram o dom, receberam o dom de línguas, pregaram o evangelho para nações do mundo inteiro presentes na cidade de Jerusalém. E com o final do capítulo 2 de Atos, a gente vê mais de 3.000 pessoas, cerca de 3.000 pessoas sendo batizadas. E depois a gente olha mais alguns capítulos do livro de Atos e a gente vê mais pessoas sendo batizadas. Só que, olhando para Atos, capítulo 1, versículo 8, Jesus havia falado o seguinte para os seus apóstolos: vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E vocês, os apóstolos, serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, nesse contexto aí de Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus falou que os apóstolos iriam pregar o evangelho, fazer discípulos cristãs, em todo o mundo, começando em Jerusalém, que era a cidade principal da Judéia, partindo para a Judéia, subindo para Samaria, para Galiléia e até fora da Palestina, por exemplo, em Roma, na capital do Império Romano. O que os apóstolos não entenderam é que eles precisavam então batizar não somente judeus, mas também gentios. Então, até os confins da terra envolve não só os judeus, mas também os gentios. Nas cidades fora da Palestina, teriam muito mais gentios do que judeus. O que é um gentio? Gentio é aquele que não é judeu. Aquele que não é descendente de Abraão, Isaac, Jacó, de uma das 12 tribos de Israel. Então, qualquer um, se você não tem certeza se você é judeu ou gentil, você é gentil. Porque se fosse judeu, você saberia. Então, Jesus já havia dado autorização para os apóstolos evangelizarem fora da Palestina. Evangelizarem os judeus e também os gentios. Só que isso não está acontecendo. A gente está vendo que, se você ler o capítulo 3 de Atos, capítulo 4 de Atos, o capítulo 5 de Atos, somente os judeus estão sendo batizados. Outra coisa, nós vimos na aula passada que o profeta Joel havia profetizado que um dia Deus estabeleceria o seu reino aqui na terra, que é a igreja de Deus. E com isso Deus derramaria o Espírito Santo sobre toda a carne, ou seja, todas as pessoas, todas as nações, todos os povos teriam acesso ao perdão de pecados e à presença interior do Espírito Santo. Mas a gente viu aqui em Atos capítulo 2 que somente os judeus foram batizados. E como eu já disse, você olha para Atos capítulo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, só judeus estão sendo batizados. Alguns anos se passaram do início da igreja de Atos 2 e os gentios não estão sendo batizados para fazerem parte do reino de Deus. Então Deus precisou agir para que os gentios começassem a ser batizados nas águas, para receberem o perdão de pecados e a presença do Espírito Santo, e serem acrescentados à igreja de Deus.
Deus queria que a igreja dele fosse composta por judeus e gentios. Como isso não está acontecendo, então Deus agiu. De que forma Deus agiu? O que aconteceu para que os judeus pudessem ser acrescentados ao reino de Deus? Então, acontece o batismo com o Espírito Santo dos gentios. Então, convido você a juntos estudarmos o capítulo 10 do livro de Atos. Então, por favor, abra sua Bíblia em Atos, capítulo 10. A gente vai ver a história de Cornélio, né? E Atos, capítulo 10, versículo 1 e 2 diz... Atos 10, capítulo 10, versículo 1 e 2. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regime conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus. Cornélio e sua família não eram judeus, ele era italiano, ele pertencia ao exército romano. Então, com certeza ele não era judeu, ele era gentil. A Bíblia fala que ele era piedoso e temente a Deus. Essa forma da Bíblia chamar alguém de temente a Deus quer dizer ele não é judeu. Versículo 5 diz: Deus fala para Cornélio: mande alguns homens a Jope para trazerem certo Simão, também conhecido como Pedro. Então, Cornélio era uma pessoa que estava pronta para se tornar um discípulo de Jesus. Cornélio e a família de Cornélio eram tementes a Deus. Se você continuar lendo os versículos 3 e 4, fala que ele fazia esmolas, orava a Deus, tinha um relacionamento com Deus. Porém, Cornélio não era um cristão. Ele não tinha recebido o perdão de pecados, porque ele não tinha sido batizado nas águas para isso. E agora Deus vai preparar, então, o batismo de Cornélio. De que forma? Em primeiro lugar, Deus vai trabalhar com o pregador e o ouvinte. O ouvinte, no caso, é Cornélio. E o pregador vai ser o apóstolo Pedro. Então, Deus fala para Cornélio: olha, mande alguns dos seus soldados, alguns dos seus homens. Cornélio era um oficial da guarda romana. Ele fala: agora mande alguns dos seus soldados até a cidade de Jope. Cornélio está morando em Cesareia. De Cesareia para Jope era perto. Ele fala: mande alguns homens na cidade de Jope e tragam o apóstolo Pedro, Simão Pedro. E Pedro vai dizer para vocês o que vocês precisam fazer para receber o perdão de pecados e a presença do Espírito Santo. Então, Cornélio obedece a Deus. Cornélio então manda chamar o apóstolo Pedro para que Pedro venha pregar o evangelho da salvação para Cornélio e para a família de Cornélio. Então, Deus preparou o ouvinte. Agora Deus precisa preparar o pregador. E algo que chega a ser cômico nessa história é que é mais difícil trabalhar aqui com o pregador do que com o pecador, né? Vamos chamar Cornélio assim, porque ele ainda não recebeu o perdão de pecados, né? Mas não é um termo muito agradável, porque todos nós somos pecadores. Mas só fazendo um trocadilho aqui. Então nós temos o pregador, Pedro, e o pecador, o ouvinte do evangelho, Cornélio. Deus mandou Cornélio chamar Pedro, Cornélio prontamente atendeu. Agora Deus precisa trabalhar com Pedro. Como eu já disse, até aqui nenhum gentil tinha sido batizado. E não vai ser fácil para Pedro batizar um gentil. Para isso, Deus então dá uma visão para o apóstolo Pedro. Versículo 9 a 13 fala que Pedro estava na casa de um homem chamado Simão, e aí ele subiu até a laje, né? Subiu até o terraço da casa para orar. Versículo 10. Pedro estava com fome, queria comer, mas enquanto a refeição estava sendo preparada, ele meio que dormiu, né? O texto fala, ele caiu em êxtase. Versículo 11, Pedro teve uma visão. Que visão?
ele viu o céu aberto e algo semelhante a um lençol, um grande lençol, baixou seguro pelas quatro pontas, esse lençol. Versículo 12, esse lençol continha toda espécie de quadrúpedes, bem como répteis da terra e aves do céu. Então, esse lençol baixado estava cheio de animais impuros, que no Velho Testamento era proibido para um judeu comer esses tipos de animais. Os judeus no Velho Testamento, quando estavam debaixo da lei, não podiam comer essas espécies de quadrúpedes, de répteis e de aves. E versículo 13, então uma voz lhe disse: Pedro, levante-se, mate esses animais e coma. Incrível, a voz mandou Pedro comer animais que eram considerados impuros no Velho Testamento. Qual foi a reação de Pedro? Como que Pedro reagiu diante de uma voz mandando ele comer animais impuros? Versículo 14. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor. Jamais comi algo impuro ou imundo. Então, Pedro reagiu como qualquer judeu reagiria, reconhecendo que aqueles animais eram impuros pela lei de Moisés, pela lei do Velho Testamento, e disse: não posso comê-los, são animais impuros. O que Pedro não entendeu aqui é que ele não estava mais debaixo da lei, ele não estava mais debaixo da velha aliança, mas debaixo da nova. Versículo 15. A voz lhe falou pela segunda vez: não chame impuro o que Deus purificou. Por 3 vezes acontece isso com Pedro. Baixa esse lençol com animais impuros, fala para ele comer, ele: não posso. Baixa o lençol, coma, não posso. E finalmente a voz fala: olha, não chame impuro o que Deus purificou. Como eu já disse, Pedro se negou a comer aqueles animais impuros. Mas de uma forma surpreendente, a voz disse que Pedro deveria comer aqueles animais porque Deus havia purificado esses animais. O que isso quer dizer? O que essa visão queria dizer para Pedro? O que você acha? Na sua opinião, o que Deus estava mostrando para o apóstolo Pedro que ele não estava entendendo? Deus queria mostrar para Pedro que agora eles estavam debaixo da nova aliança. Não estavam mais debaixo do Velho Testamento, não estavam mais debaixo da velha aliança, mas debaixo da nova aliança. Jesus já havia morrido pelos pecados e o Velho Testamento tinha sido cravado na cruz com Jesus. E agora, na velha aliança, não tem mais restrições alimentares. Mas o que Deus realmente quer mostrar nesse contexto para Pedro? Que os gentios, que no Velho Testamento eram considerados impuros, como alguns animais eram considerados impuros, agora os gentios estão sendo aceitos por Deus. Eu não considero mais os gentios impuros, Deus está dizendo. Agora os gentios podem se tornar puros. De que maneira que qualquer ser humano impuro se torna puro? Pelo batismo, pelo perdão de pecados, pela lavagem do Espírito. Jesus já havia falado isso para Nicodemos em João capítulo 3. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Agora na nova aliança, judeus e gentios precisavam ser lavados pelo Espírito Santo para receberem um perdão de pecados e serem acrescentados ao reino de Deus. E o texto fala que Pedro ficou refletindo, né? Versículo 19. Enquanto Pedro ainda estava pensando no que essa visão estava dizendo, o Espírito Santo falou para Pedro: Simão, 3 homens estão procurando você aí. Levanta-se, desce do terraço, desce da laje e não hesite, vá com eles para a cidade de Cesareia. Eu enviei esses homens até vocês. E Pedro então obedece ao Espírito Santo e vai
sai de Jope, vai até Cesareia e se encontra com Cornélio e com outros gentios que vão estar presentes na casa de Cornélio. E o versículo 23 fala: Pedro os convidou a entrar, os hospedou, recebeu aqueles homens. No dia seguinte, Pedro partiu com eles e alguns dos irmãos de Jope acompanharam Pedro. Pedro levou 6 homens com ele, que eram judeus, para serem testemunhas do que tudo que estava acontecendo. Porque daqui a pouco Pedro vai chegar na cidade de Jerusalém e vão questionar Pedro porque ele entrou na casa de gentios. E pelo Velho Testamento, os judeus não podiam se associar com gentios. Então Pedro tem 6 testemunhas do que tudo que ele está fazendo aqui é ordem de Deus. Ele não está sendo rebelde, mas ao contrário, está sendo obediente a Deus. E aí os versículos 27 a 43, eu convido você a ler esses versículos com calma na sua Bíblia. E a gente vai ver então Pedro chegando em Cesareia, entrando na casa de Cornélio, e encontrando um grupo de gentios presentes ali. E Pedro começa então a pregar o evangelho de Jesus para aqueles gentios. Versículo 28. Pedro fala para os gentios: vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentio ou mesmo visitá-lo. Pedro está dizendo: vocês sabem que pela lei do Velho Testamento era proibido eu fazer o que estou fazendo aqui. Estar com eu, judeus, me associando com vocês, gentios. Mas lembra a visão que Pedro teve? Agora ele responde no versículo 28. Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou impuro a homem algum. Pedro está começando a entender que os gentios agora precisam ser evangelizados. Os gentios agora precisam realmente ser evangelizados. Precisa se pregar o evangelho para os gentios. Porém, eu acredito que Pedro, reconheceu a necessidade de evangelizá-los. E versículo 36 fala: então, vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas da paz por meio de Jesus Cristo de todos os homens. Então, Pedro começa a falar da vida, morte de Jesus para os gentios. Pedro prega o evangelho. O que é pregar o evangelho para alguém? É falar da vida, da morte e da ressurreição de Jesus. E a gente vê que Pedro vai pregando, vai falando de Jesus. E as horas vão passando, o tempo vai passando. Mas eu faço uma pergunta para você. Será que o apóstolo Pedro chegaria ao ponto de batizar aqueles gentios? Será que ele iria pregar o evangelho e falar: vocês ouviram o evangelho, preguei para vocês, beleza, estou indo embora? Será que Pedro iria batizá-lo nas águas para eles receberem um perdão de pecados? Eu estou perguntando isso porque até agora nós não tínhamos visto na Bíblia, nos 9 capítulos de Atos, nenhum relato de nenhum gentio sendo batizado para receber o perdão de pecados. Tanto é que, só correndo um pouquinho lá para Atos capítulo 11, a Bíblia revela que quando Pedro volta para Jerusalém, alguns cristãos judeus mais radicais, alguns cristãos que eram fariseus, assim como o apóstolo Paulo, que é um fariseu que se converte, alguns cristãos radicais começam a questionar a Pedro por que ele entrou na casa de gentios e comeu com esses gentios. Eles nem sabem o que aconteceu lá dentro, eles só ficaram sabendo que Pedro havia entrado na casa de gentios. Olha comigo Atos capítulo 11. Depois a gente volta para o capítulo 10. Atos capítulo 11, versículo 2. Quando Pedro subiu a Jerusalém,
Os cristãos, discípulos de Jesus, que eram do partido dos circuncisos, ou seja, que eram judeus circuncidados, começaram a criticar Pedro, dizendo: você entrou na casa de homens incircuncisos, ou seja, você entrou na casa de gentios, homens que nunca foram circuncidados, e comeu com esses homens. Você está vendo? Eles estão colocando Pedro contra a parede aqui, dizendo: como que você ousa entrar na casa de gentios sendo judeu, se associando com eles, sendo que a lei proíbe isso? Então, Pedro estava pregando o evangelho para os gentios, sendo que ele ia ser questionado em Jerusalém por alguns mais radicais. Como que ele ousou pregar o evangelho para um povo incircunciso? Por isso, olha o que acontece durante a pregação de Pedro. Vamos voltar para Atos capítulo 10, versículo 44. Atos 10, 44. A Bíblia fala: enquanto Pedro ainda estava falando essas palavras de Jesus, enquanto Pedro ainda estava falando da vida, morte e ressurreição de Jesus para aqueles incircuncisos, para aqueles gentios, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. O que aconteceu aqui? Deus batizou Cornélio e os demais gentios que estavam na casa de Cornélio com o Espírito Santo. Exatamente como Deus havia batizado os 12 apóstolos lá em Atos capítulo 10, lá em Atos capítulo 2. Olha o versículo 45. Os judeus convertidos que vieram com Pedro, ou seja, não só Pedro, mas os outros judeus que estavam com Pedro, ficaram admirados que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios. Então, e como que eles reconheceram isso? Porque estavam vendo os gentios falando em línguas, como aconteceu com os apóstolos lá em Atos capítulo 2. Fala que eles estavam exaltando a Deus. Então, eles reconheceram que o que os gentios estavam falando não eram línguas de outro planeta, porque eles entenderam que eles estavam exaltando a Deus, mas entenderam que aquele dom de línguas que os gentios de repente receberam era um sinal de que eles tinham sido batizados com o Espírito Santo. Qual foi a reação de Pedro? Qual foi a atitude de Pedro? O que Pedro faz logo em seguida, quando ele vê que aqueles gentios tinham sido batizados com o Espírito Santo, assim como o próprio Pedro tinha sido alguns anos atrás, lá no capítulo 2 de Atos. Versículo 47. Pedro diz: pode alguém negar água, impedindo que esses homens aí, esses gentios, sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Versículo 3, então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Assim que Pedro percebeu que Deus havia batizado, ou que Jesus havia batizado Cornélio e os demais gentios com o Espírito Santo, Pedro batizou aqueles homens nas águas. Pedro finalmente entendeu que aquele batismo com o Espírito Santo dos gentios era um sinal de Deus, que os gentios precisavam ser batizados nas águas para receber o perdão de pecados, como todo judeu estava recebendo, e para receber a presença interior do Espírito Santo. Então, o batismo de Cornélio e dos demais gentios aqui em Atos 10 abre a porta para que agora, a partir de agora, os gentios também comecem a ser batizados nas águas para receberem o Espírito Santo e para receberem o perdão de pecados. Olha o versículo 44.
podemos ver algumas semelhanças aqui entre o batismo de Cornélio, aqui em Atos 10, com o batismo dos apóstolos em Atos 2. O versículo 44, se a gente voltar um pouquinho aqui, né? O versículo 44 vai falar... Desculpa, deixa eu voltar aqui no versículo 44. No versículo 44 diz assim: enquanto Pedro ainda estava falando, pregando o evangelho para os gentios, o Espírito Santo desceu sobre todos que ouviam a mensagem. Então, Pedro estava falando com os gentios quando, de repente, eles foram batizados. Ou seja, Pedro não estava orando a Deus para que Deus batizasse Cornélio com o Espírito Santo. Ele ficou surpreso com o batismo de Cornélio. Muito menos Cornélio estava esperando ser batizado com o Espírito Santo. Ou seja, em Atos capítulo 2, Jesus escolheu o dia, as pessoas que iam ser batizadas, o dia de Pentecostes, os apóstolos, a hora e o lugar. Jerusalém, no início da manhã. Agora aqui em Atos capítulo 10, mais uma vez, Jesus, escolheu as pessoas, os gentios, o dia, a hora e o lugar, ali em Cesareia, para os gentios serem batizados. Foi algo ministrado por Jesus e não pelas mãos humanas. Então, o batismo com o Espírito Santo não é algo ministrado pelo homem, é algo ministrado por Deus. Deus escolhe o dia, a hora e a pessoa. Segunda coisa, assim como em Atos capítulo 2, as pessoas viram que eles tinham sido batizados por causa do dom de línguas, em Atos capítulo 10, versículo 46, fala que os gentios começaram a falar em outras línguas, em línguas estrangeiras, exaltando a Deus. Então, assim como Atos 2, Atos 10 veio acompanhado do dom de línguas. Agora eu pergunto para você, por que Deus batizou Cornélio e os demais gentios com o Espírito Santo? Se você responder, para eles receberem o perdão de pecados. Não concordo. Porque o perdão de pecados não vem pelo batismo com o Espírito Santo. O perdão de pecados vem pelo batismo nas águas. Quando a pessoa recebe o perdão de pecados e a presença interior do Espírito Santo. Eu digo para você que se Deus não tivesse batizado Cornélio e os demais gentios com o Espírito Santo, Pedro não teria batizado aqueles homens nas águas. Tanto que, assim que Deus batiza Cornélio, a primeira coisa que Pedro faz é batizá-lo nas águas. O batismo de Cornélio, ministrado por Jesus, ministrado por Deus, foi só um sinal para que Pedro e todos os judeus entendessem que eles precisavam batizar os gentios. Como que eu posso provar isso? A primeira frase de Pedro, depois de ele ver Cornélio sendo batizado com o Espírito Santo, é: pode alguém negar a água, impedindo que esses homens sejam batizados? Ou seja, se Deus batizou eles com o Espírito Santo, agora eu estou entendendo que é para eu batizá-lo nas águas. E Pedro batiza aqueles homens nas águas. Olha Atos capítulo 11, leia com calma os versículos de 1 a 18. A gente já viu que quando Pedro voltou para Jerusalém, ele teve que se defender diante daqueles judeus mais radicais lá, que estavam questionando Pedro por que ele entrou na casa de um gentio lá em Cesareia. Imagina quando Pedro falasse para eles: eu não só entrei, mas eu os batizei nas águas. Eles iriam achar isso um escândalo. Por isso, olha o capítulo 11, versículo 17 e 18, o que Pedro fala para aquele grupo radical de judeus cristãos. Se, pois, Deus lhes deu o mesmo dom que nos dera quando cremos em Cristo Jesus, quem era eu
para pensar em me opor a Deus ou opor-me a Deus. Pedro fala no versículo 17: se Deus batizou eles com o Espírito Santo, como fez conosco lá em Atos capítulo 2, por que quem era eu para me opor a Deus e não batizá-lo nas águas para eles receberem um perdão de pecados? Foi o argumento que Pedro usou. Pedro usou o argumento de que Jesus, ou Deus, batizou Cornélio, por isso ele estava tendo o aval de batizar também. Entendendo que o batismo com o Espírito Santo foi só um sinal, e que o batismo nas águas de Cornélio era para perdão de pecados e para receber o Espírito Santo. Diante dessa defesa de Pedro do versículo 17, o que os judeus respondem para Pedro no versículo 18? Ouvindo isso, não apresentaram mais objeções. Então, aqueles judeus radicais, diante de ver Deus batizando Cornélio, entenderam, agora sim, aceitaram que a partir dali os gentios podiam se arrepender e ser batizados diariamente nas águas para receberem o perdão de pecados e serem acrescentados à igreja, assim como os judeus estavam. Então, você consegue ver que o batismo de Cornélio e dos demais gentios foi um instrumento de Deus para mostrar para Pedro, para os outros 11 apóstolos e para todos os judeus que agora os gentios também precisavam ser batizados com o Espírito Santo, ou melhor, batizados nas águas para receberem o Espírito Santo, para receberem um perdão de pecados, para serem acrescentados à igreja de Deus. Tanto que, a partir daí, a gente vê os gentios sendo batizados. Só quero deixar mais uma vez claro que o batismo com o Espírito Santo não foi para perdão de pecados, para remissão de pecados, e nem para as pessoas terem o Espírito Santo habitando na vida delas. Foi só um sinal de Deus. Por quê? Porque lá em Atos capítulo 2, versículo 38, o próprio apóstolo Pedro falou: arrependam-se, cada um de vocês seja batizado, no caso aqui eles foram batizados nas águas, em nome de Jesus, para perdão de pecados e para terem o Espírito Santo. O batismo de Cornélio e os demais gentios não trouxe o perdão. O que trouxe foi o batismo nas águas que Pedro fez logo em seguida. Outra coisa que eu queria chamar a sua atenção é a salvação de Cornélio e dos demais gentios não veio quando ele foi batizado pelo Espírito Santo, mas porque eles ouviram o Evangelho falando da morte e ressurreição de Jesus e foram batizados nas águas no nome de Jesus para perdão de pecados. Tanto que, voltando lá para o capítulo 11, versículo 18, fala que Deus concedeu arrependimento para a vida até mesmo os gentios. Ou seja, a partir de Atos 10, agora os gentios podem, assim como os judeus, se arrependerem dos seus pecados e ser batizados nas águas e receberem o perdão de pecados, como os demais judeus estavam recebendo. Atos capítulo 2 registra o início da igreja, o reino de Deus sendo estabelecido aqui na terra, como Jesus passou 3 anos prometendo. Atos capítulo 10 registra que até o capítulo 10 de Atos somente os judeus estavam sendo batizados. Mas agora, com o batismo de Cornélio, o batismo de outros gentios que estavam com Cornélio, a família de Cornélio, amigos de Cornélio, agora, a partir de Atos capítulo 10, os gentios começam a ser acrescentados ao reino de Deus. Com isso, vemos o cumprimento de Atos 1, 8 e de Joel 2. Em Atos 1, 8, Jesus já tinha falado para os apóstolos que eles deveriam fazer discípulos em Jerusalém,
na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Como eu falei no início da aula, Jesus já tinha dado ordem para os apóstolos batizarem os gentios, mas eles não estavam fazendo isso. Por isso Deus interviu na história. E os gentios são batizados em Atos 10. Nós vimos na aula passada que Joel, capítulo 2, prometeu que toda a carne, ou seja, todos os povos de todas as nações, quer fossem judeus, quer fossem gentios, receberiam o Espírito Santo. Só que até Atos 10, só os judeus estão recebendo o Espírito Santo. Agora, com o batismo nas águas de Cornélio, os gentios recebem o Espírito Santo habitando na vida deles. Então, a partir de agora, a profecia de Joel está completa. Toda a carne, todos os povos, quer seja judeu, quer seja gentil, podem receber o perdão de pecados. Então, como conclusão, vemos que Deus cumpriu a sua promessa de colocar judeus e gentios dentro do reino de Deus. Com o propósito do batismo concluído, com o propósito do batismo com o Espírito Santo concluído, nós não vemos, depois de Atos 10, nenhum outro exemplo de alguém sendo batizado com o Espírito Santo. Pode ler Atos capítulo 11 até Apocalipse capítulo 22. Você não vai ver mais nenhum outro exemplo de alguém sendo batizado com o Espírito Santo. E 20 anos depois de Atos capítulo 10, o apóstolo Paulo escreve para os Efésios, ele fala em Efésios capítulo 4, versículo 5. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Aqui em Atos capítulo 10, nós temos dois batismos, batismo nas águas e batismo com o Espírito Santo. 20 anos depois, Paulo fala, só existe um batismo, Atos 4, 5. Um desses dois batismos sumiu. Qual que será? O que foi usado só como um sinal, o batismo com o Espírito Santo, que não é administrado pelo homem, é administrado por Jesus, que serviu em Atos 2 como um sinal do início da igreja, em Atos 10 como um sinal do início dos gentios sendo acrescentado à igreja, ou o batismo nas águas que trazia o perdão de pecados, trazia a presença do Espírito Santo e pode ser administrado por você e por mim. Pode ser administrado pelos homens. Mateus capítulo 28, 19 e 20, Jesus fala, ide por todas as nações, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Você e eu temos o compromisso de batizar as pessoas para elas receberem o perdão de pecados e a presença do Espírito Santo. Isso só é possível através do batismo nas águas. Então, eu espero que essa lição tenha ajudado você a entender o que significa o batismo com o Espírito Santo. Que Deus te abençoe para que você continue estudando um pouco mais o livro de Atos e vendo, a partir do capítulo 10, tantas outras pessoas que vão receber o perdão de pecados através do batismo nas águas e vão se tornar discípulos de Jesus e ser acrescentados à Igreja de Deus. Deus te abençoe. Até a nossa próxima última aula. Então, a próxima aula vamos falar sobre os dons milagrosos do Espírito Santo. Amém?